Oi, boa tarde. Meu nome é Tassiane, eu tenho 17 anos e eu estou no terceiro ano do ensino médio. Assim como esperado os alunos que estão no último ano do ensino médio, esse ano eu prestei vestibular. Mas, até o começo do ano letivo, eu estava convicta de que eu não iria prestar nenhum vestibular, pois eu tinha certeza absoluta que se caso eu tentasse, eu não ia passar de jeito nenhum. Na verdade, eu achava que os professores iriam olhar para os corretores da prova, iriam olhar para a quantidade de erros que eu tive, iriam rir da minha cara e me julgar. Isso porque eu sempre tive uma experiência escolar muito negativa e desanimadora. Eu não conseguia prestar muita atenção nas aulas, a minha cabeça estava sempre em outro lugar enquanto os professores explicavam. Eu me sentia altamente burra, incapaz, culpada e constantemente julgada pelos professores e colegas de classe. Então, eu sempre senti que tivesse algo de muito errado comigo. Porém, eu também sabia que tinha algo de muito errado na maneira que o sistema educacional funcionava. Por essa razão, eu resolvi fazer uma pesquisa com os alunos do colégio mesmo, desde o 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. E eu obtive um total de 60 respostas. E dessas 60 respostas, 78,3% dos estudantes afirmaram que se sentem burros ou incapazes quando não conseguem entender determinada matéria. 73,3% dos alunos afirmaram que não conseguem se concentrar muito bem nas aulas. 65% afirmaram que não sentem motivação para estudar. Mesmo assim, curiosamente, 65% desses alunos afirmaram que gostam sim de estudar. Logo, se existe uma quantidade tão significativa de alunos que gostam de estudar, mas não se sentem representados pelo meio de ensino, com certeza tem algo de muito errado com esse meio de ensino. A gente tem uma visão da escola como aquele local onde nós vamos para nos sentar por 6 horas e ouvir o que o professor tem a dizer pra gente. A gente não vê a escola como um lugar de troca de ideias, um lugar de debate e de conversa. Nós somos apenas ouvintes na escola. Porém, a palavra escola deriva da palavra escolos, que no grego significa um lugar onde os gregos se reuniam para debater diferentes maneiras de compor e mudar a sociedade. Era um local que abrangia uma série de debates educativos e reflexivos, filosóficos, que poderiam transformar a sociedade como um todo. Porém, se a gente pesquisa hoje o significado da palavra escola no dicionário, a gente logo se depara com estabelecimento público ou privado destinado ao ensino coletivo, ou algo como lugar onde se ensina. Esse esvaziamento de significado é apenas simbólico para mostrar o quanto que a visão da escola vem sendo esvaziada e distorcida, junto com o papel da aprendizagem. A visão que a gente tem hoje da aprendizagem é como se fosse a transmissão de uma informação de uma pessoa para outra, sem o processamento dessa mesma informação. É como se a gente comesse um prato cheio de comida, que é o conhecimento, e não mastigasse. E todo mundo sabe que comer sem mastigar não é saudável. Então, a nossa relação com o conhecimento, com o ensino e com a educação não é uma relação saudável, porque a gente sempre aprendeu que a gente deve principalmente decorar ao invés de assimilá-las à nossa vida, ao mundo e entendê-las de fato. Essa visão limitada da aprendizagem se assemelha muito ao que Paulo Freire disse na década de 60 como educação bancária. Essa educação é justamente coloca o professor como superior e o aluno como um mero ouvinte que está ali apenas para aprender, como se ele não tivesse o que ensinar também. E hoje ela se baseia em 2 pontos muito importantes: a desumanização no processo de ensino e o desrespeito com a individualidade de cada aluno. E hoje eu vou citar 3 tópicos muito importantes que variam desses dois pontos. O primeiro é a desconsideração da personalidade, da bagagem e da carga emocional de cada aluno. Em uma sala que tem por volta 30 alunos, onde cada um possui uma criação diferente, uma perspectiva da vida diferente, uma maneira de interpretar e reagir do mundo de uma forma distinta, onde cada um possui fatores biológicos distintos, se presume que todos eles vão aprender da mesma forma. Mesmo sabendo que dentro de uma sala de aula existem alunos muito mais visuais, que conseguem aprender melhor através de imagens, que existem alunos muito mais auditivos, que conseguem se dar melhor quando ouvem as outras pessoas explicando,
que existam alunos muito mais práticos, que funcionam melhor através de viver aquilo na prática, através de debates, de conversas, e chega a ser injusto a maneira que a escola apenas coloca um método como correto e faz aquele aluno que não consiga se encaixar nesse método se sentir culpado, sendo que é cientificamente comprovado que quando o aluno foca em um desses meios, ele consegue se desenvolver no estudo muito melhor. O aluno se sentindo culpado, ele acaba se sentindo desestimulado a continuar o estudo. E muitas vezes a escola acaba agindo de maneira violenta com os próprios alunos, quando ela pede, por exemplo, para um aluno hiperativo parar de conversar para, a partir desse momento, começar a copiar um texto e compara ele com aquele que consegue se dar bem nesse jeito. E acaba até desperdiçando esse potencial. Outro ponto muito importante é o desrespeito com o tempo do indivíduo como incentivo à rivalidade e à vergonha. A gente vive num sistema que prioriza, acima de tudo, a rapidez e a agilidade. Quanto mais você consegue aprender o conteúdo rápido, mais inteligente você é. Sendo que existem fatores biológicos, sociais e psicológicos que vão definir como você vai aprender a partir de então e o seu tempo para isso. Um grande exemplo claro disso é a recuperação. Os alunos se sentem culpados e maus quando eles acabam ficando de recuperação. Mas a recuperação não é nada mais, nada menos do que um meio para aqueles que ainda não conseguiram assimilar o conteúdo, que eles consigam entender a partir de então. Mas, a partir do que é dito, eles acabam se sentindo culpabilizados por não ter pegado o tempo, sendo que não existe um tempo certo, apenas tempos diferentes. E isso acaba criando, dentro dos alunos, uma própria competição e rivalidade, já que os alunos que conseguem entender mais rápido, os egos deles são aumentados pela própria escola, e os alunos que não conseguem são diminuídos. E assim, eles acabam não se sentindo bem para tirar suas dúvidas, para falar em sala, porque eles sentem que não têm o prazer, o conhecimento. Por isso, a própria escola não incentiva o conhecimento. E o último é o sistema avaliativo, que faz com que os alunos sejam definidos através de notas. E essas notas acabam gerando grande pressão para que eles consigam aprender logo aquilo. E não existe uma vontade verdadeira de aprender, e sim um meio de conseguir colocar aquilo no papel, sendo que ele conseguiria reproduzir esse conhecimento de outra forma. E esse sistema também acaba gerando alunos altamente dependentes das suas notas, extremamente sensíveis, onde eles depositam a sua autoestima naquilo. Bom, essa educação que a gente tem, ela é muito antiga e ela já vem se provando sendo extremamente prejudicial para os alunos. Uma educação ideal é aquela que fecha um compromisso com o aluno em conseguir respeitar a sua individualidade e em vangloriar as diferenças de cada um. Uma visão que se assemelha muito a isso é a educação libertária de Paulo Freire, que ele citou na Pedagogia do Oprimido, onde ele basicamente estimula o aluno a pensar e a entender o que acontece no mundo ao seu redor. O professor não é um ser superior que vai ter todo o conhecimento. Ele apenas vai estimular você a já despertar aquilo que está dentro de você. As ciências humanas, as ciências exatas, as biológicas, as artes e as linguagens são apenas disciplinas que compõem o nosso mundo ao redor. E a gente odeia elas porque nunca nos ensinaram a ver propósito nelas. Quando a gente aprendia, a gente não entendia o porquê, e por isso a gente odeia elas. Sendo que elas compõem o nosso mundo e nos ajudam a nos autoconhecer e conhecer o mundo ao redor. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Por último, é importante a gente entender que a escola é o primeiro contato que a gente tem com o mundo. Quando a gente entra na escola, a gente está lidando com pessoas diferentes, a gente está lidando com interpretações diferentes, para que assim a gente inicie a nossa mudança. Se a gente continuar vivendo em um sistema que não nos ensina a pensar e que não quer que a gente aprenda, a gente nunca vai ter uma sociedade evoluída. A gente sempre vai continuar vivendo com rivalidades, vivendo com autoestimas ruins e vivendo sempre esperando alguma recompensa, já que o sistema avaliativo nos ensina isso. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo.